Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para conversar sobre um dos maiores detetives que já pisou neste planeta, mais especificamente no Japão, porque hoje vamos conversar sobre Detetive Conan e o Pentagrama de $1 milhão. Filminho, PH, que chegou nos cinemas brasileiros esse ano aí pela Sato Company. E, cara, Detetive Conan no Brasil aí, finalmente, oficialmente, algo que eu vou te falar, tá? Eu não esperava ver tão cedo. É ao mesmo tempo um tão cedo, tão tarde, né? Porque assim, não existia uma expectativa, eu acho que geral, porque assim, a gente tá falando do filme 27 da franquia, que sai, sei lá, sai anualmente aí desde 97, com exceção de 2020 aí, né? Que tudo que sai anualmente teve um probleminha em 2020 que não saiu, mas estamos aí no filme número 27, o 28 já foi lançado, né, em 2025, lá no Japão, mesmo. Mas apesar de ser o 27 da franquia, é o primeiro oficial no Brasil, então, tipo assim, como você falou, mais cedo do que eu imaginava, porque eu tô assim, pô, depois de 27, 28, na verdade, você não vai rolar mais, né? Não vai rolar. É isso. Mas rolou, chegou aí, inclusive dublado, né, nos cinemas. Exato. Foi bem surpreendente. E foi, pra mim, uma surpresa, assim. Vamos falar aí, de forma geral, se positivas, negativas, etc. Mas tive surpresas, assim, acompanhando esse filme. Pois é, né? Inclusive assim, né? Tipo, gente, pra gente falar de surpresa, porque, novamente, é um anime muito famoso no Japão, de enorme sucesso. Eu, particularmente, e o PH, eu sei que a gente já tinha um background com o Detetive Conan, saca? Não muito longo, mas algum, por curiosidade histórica, por conhecer a mídia e tudo mais. E quando esse filme passou, a própria Sato Company nos convidou, né, pra ver o filme nos cinemas, né? Então a gente viu a screen do filme e eu cheguei no PH e falei, PH, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre esse filme, principalmente pelo fato de que é uma oportunidade da gente convidar as pessoas pra começar a assistir Detetive Conan, saca? Tipo, talvez seja uma boa porta de entrada para as pessoas quererem conhecer o personagem e ficarem empolgadas, irem ver o anime, porque o anime tá disponível, sabe, nos streams, não todos os episódios, mas enfim, uma boa parte dos episódios. Então, esse episódio vai servir pra gente falar do filme do Detetive Conan e o Pentagrama de $1 milhão, de alguns detalhes sobre a franquia e, obviamente, na realidade, pra estimular vocês a isso. E quem sabe, num futuro aí, a gente não traga um programa tipo, vamos assistir aí uma temporada de Detetive Conan e trazer, inclusive, todo mundo aí pra gente conversar e debater. Então fica aí essa nossa intenção pra você, ouvinte. Mas antes da gente começar o nosso programinha, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido, que curte o nosso podcast, pensa como você pode nos ajudar. Apenas e tão somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, né? E como eu sempre digo, você pode colar lá no nosso Spotify e nos avaliar com 5 estrelinhas pra gente poder ranquear melhor na plataforma, cada vez mais. E também você pode ir lá no nosso YouTube, porque, né, somos vídeos agora também, e nos siga no nosso YouTube. Eu tô vendo aí que a galera não tá seguindo, hein? Assim, os follows do YouTube estão subindo bem devagarinho, a gente sabe que a maioria das pessoas estão nos escutando no Spotify, mas dá essa força aí pra gente, até porque lá no YouTube a gente monetiza, no Spotify a gente não monetiza, gente. O Spotify não monetiza no Brasil ainda, então Spotify abre essa monetização aí, pelo amor de Deus. E, gente, sigam lá no YouTube para nos ajudar, mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, nos apoiar o nosso projeto. PH, você aí que é o nosso detetive favorito, conta pro ouvinte como ele pode ajudar? Também. Tô mais pro Bandido Fantasma, por favor. O Bandido Fantasma. Mas, dito isso, você pode entrar lá no nosso Catarse, catarse.me/animesoverdrive, onde a gente tem o nosso plano de financiamento coletivo, né? Você escolhe um plano de assinatura entre as 3 categorias que a gente tem e se compromete ali a fazer um pagamento, né? A princípio mensal, né? Mas
opcional de abandonar, né? É bom que se diga, você não fica nosso refém ali. É isso. Coloca o seu cartão de crédito e fique preso para sempre. Mas você é livre para nos apoiar como desapoiar, mas apoiando, você vem fazer parte do nosso grupo de amigos e apoiadores no Telegram, onde a gente, além de manter o contato frequente, ter criado esse espaço de comunidade, onde as pessoas compartilham novidades, filmes, o próprio filme do Detetive Conan aí, a gente tá numa temporada em que anda acontecendo num momento, né, de muitos filmes sendo lançados oficialmente nos cinemas, então o pessoal tá sempre comentando lá no grupo, antes mesmo de sair um cast, vale a pena ver, não vale, porque às vezes o pessoal não mora numa cidade que tem, às vezes não quer gastar, é mais um espaço ali de discussão, e é o espaço onde a gente compartilha as nossas recompensas exclusivas, como o podcast exclusivo Boteco dos Otakus, as conversas de bastidores prévias, a gente fala sempre da pessoal compartilhar ideias, sugestões ali para os programas de quiz, para o pessoal discutir as indicações de anime para quem está na categoria diamante, que pode escolher animes que vamos falar, dentre vários outros aí, se você for lá na nossa página do Catarse, provavelmente é porque você já conhece um pouco do que a gente fala aqui, mas se não, tá explicando tudinho lá, as categorias de apoio, o que você tem direito e o que a gente pede que você nos dê financeiramente para que a gente continue oferecendo esse programa, que continua gratuito, né, aqui público no Spotify e no YouTube, mas que gera um custo para ser mantido e um custo maior para uma qualidade maior, então é um pedido que a gente faz aí para vocês. E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. O filme Detetive Conan, o Pentagrama de $1 Milhão, ele saiu originalmente no Japão em 12 de abril de 2024, mas foi lançado agora em 2025, oficialmente no Brasil, com a distribuição da Sato Company. Primeiro dos 28 filmes já lançados do Detetive Conan lá no Japão a chegar aqui pra gente. Ele conta a história, naturalmente, do Conan investigando mais um de seus casos, dessa vez envolvendo um outro personagem popular aí do Gosho Aoyama, Isso. que é o autor e criador aí do Conan, o Kaito Kid, né? A história começa com um bilhete do Kaito enviado para dizer uma ameaça de que ele vai roubar 2 espadas ali de um museu, de um colecionador ali de Hakodate, um local real, né, do Japão. Isso naturalmente tem ali, como eu falei, a investigação do Conan e dos parceiros dele. À medida que eles vão ali investigando esse caso das espadas, eles vão se envolvendo em tramas ainda mais complexas do que pareciam inicialmente aí. É isso. Cara, tipo, como eu falei lá no primeiro bloco, né, gente? A ideia é falar um pouco de Conan de uma forma geral e desse filme, e por que eu acho que esse filme é muito legal. E uma das coisas que, pra mim, já de cara, a PH me chama atenção e que, cara, eu fiquei muito feliz e surpreso quando eu soube que o filme ia ser lançado no Brasil, é que, primeiro, né? Esse filme especificamente, que foi lançado em 24 no Japão, ele é um filme que comemorou 30 anos do mangá. Então, assim, já começa pelo fato de que ele teve esse marco histórico aí dentro da franquia. Segundo, em 2024, ele de fato foi o filme de maior bilheteria do ano. Ele foi o maior sucesso do ano no Japão. E terceiro, e aí uma coisa que me pega no nível pessoal, é que quando eu fui ao Japão, o filme estava no cinema. E tava rolando um marketing sinistro no filme. Eu fui no McDonald's, teve lanche do McDonald's do Detetive Conan que eu comi, saca? Tipo, desse filme. Então, cara, além de tudo, teve esse lado pessoal aí dessa conexão de tipo, pô,
O filme que tá chegando no Brasil, o filme que quando eu tava no Japão vivendo toda a maluquice que já é, né? Ter uma primeira experiência de viajar e conhecer o lugar e tudo mais. Eu, querendo ou não, estava conectado com aquilo de alguma forma, sabe? Tipo, com essa experiência. E aí agora eu pude ter a oportunidade de assistir o filme, sabe? Eu fiquei, caralho, que foda, que parada massa. O que já leva, tipo, até a um comentário que eu fiz nos nossos stories do Instagram, quando eu gravei, né, um reel sobre esse filme lá, para convidar as pessoas a assistirem. Quando esse programa tiver ao ar, esse filme, obviamente, ele já não está mais nos cinemas, tá? Mas o fato é que tem que elogiar, sabe, o bom trabalho que a Sato Company tá fazendo. Tipo, isso é algo que para mim tá sendo muito inegável, sabe? O esforço que eles estão tendo em trazer obras diferentes lá do Japão aqui para o Brasil. E aí, pra mim, isso tá muito claro quando a gente vê esse filme do Detetive Conan... Caraca, me enrolei aqui. Esse filme do Detetive Conan pra... Eu só vou falar Conan a partir de agora. É isso. Eu também, quando for falar o nome do autor, também vou falar autor, só pra não dar. É foda. Mas, o filme do Conan, tipo, esse especificamente, de estar vindo no Brasil, já foi anunciado, por exemplo, que um classicaço dos animes de filme dos anos 80, o Angel's Egg, vai vir pros cinemas brasileiros também, sabe? Teve recentemente o Ghibli Fest, a gente tá tendo os lançamentos dos tokusatsus, né, de Kamen Rider, tipo, com simuldub, inclusive. Isso é loucura, simuldub no YouTube. Cara, tipo, tem muitas coisas que a Sato tá fazendo nessa nova fase deles aí, sabe? Nessa fase recente da empresa, que, pô, pra mim, eu tenho que dar o braço a torcer, sabe? Tipo, não estamos sendo patrocinados pela Sato Company, tô falando de uma forma sincera mesmo. Inclusive, no Anime Friends eu tive a oportunidade de conhecer o Vitor Sato, que é o filho do Sr. Sato, que tá aí na empresa comandando as paradas e tal, e o cara, sério, tipo, ele é uma pessoa muito gente fina e mostra o interesse dele com relação ao conteúdo e à comunidade, sabe? Ele tá demonstrando isso de uma forma bem legal, eu gostei muito. Inclusive, pretendo chamar ele aqui um dia pra gente bater um papo com ele sobre todos esses assuntos. E, cara, tipo, eu sei que já de cara eu fui pra esse filme com um coração muito aberto, sabe? Por todas essas características. E principalmente pelo fato de que eu gosto muito de Conan, sabe? Tipo, eu acho esse mangá... Eu acho um crime aqui no Brasil ele não ser tão popular, saca, pega? É isso que eu achei mais especial, vamos dizer, desse filme estar nos cinemas, complementando isso que você falou, esse esforço de trazer essas coisas, porque é uma das coisas que sempre que a gente vai falar, às vezes a gente vai falar de pilares, a gente fica ali num Big Tree, fica num Battle Shonen, numa coisa Dragon Ball pra cá, ou então Naruto pra cá, né? Que é de fato o que é mais presente na nossa geração, é mais contemporâneo, e algumas coisas tão óbvias assim, quando se fala de anime e mangá para o japonês e para vários outros mercados às vezes, né, faz parte da nossa realidade, né, tipo assim, que é um boneco aí, como você falou, pô, 30 anos do mangá, veio lá de 94. Mais de 1000 episódios. Se a gente for falar do Kaito, né, que também tá no filme, foi incorporado no Conan, ainda vem de antes, vai ser lá por uns 40 anos. Então, assim, é um cara que fez, por exemplo, também, o Conan, obviamente, é o maior expoente da obra dele, mas ele fez também o Yaiba, né, que recentemente foi bem elogiado aqui, por Tava você, passando na última temporada, pela Gabi, né, que falaram bem da animação, até me surpreendi na época que vocês elogiaram bem, porque foi em comparativo com obras incríveis, né? E eu acho que o Aoyama, ele já se destaca, eu acho que pra mim principalmente porque é um dos caras que ainda tem um traço singular, sabe assim? Numa mídia que tem ainda sua liberdade criativa, mas tem uma identidade bem própria também e bem genérica a depender do que a gente está assistindo, né? Ou lendo. E aqui a gente está falando de um cara que manteve uma identidade visual muito clara, né? É o que a gente fala ali de um Toriyama, você vai falar de um Capitão Tsubasa, você vai falar de um Detetive Conan, assim, desenhou qualquer boneco no estilo desse autor, você sabe que ele pertenceria àquele universo, né? De forma que o próprio autor abusa disso de uma certa...
não diria limitação, mas de uma escolha de estilo, ponto que o próprio Conan e o Kaito são iguais, e isso se torna uma piada até, né, nesse filme, o que me leva a alguns comentários específicos sobre esse filme, que foi uma surpresa pra mim, porque eu nunca tinha visto nenhum filme, já tinha visto algumas coisas do anime, especificamente da primeira temporada, né? Então, flashback, assim, a origem do Conan, que ele acaba contando ali no começo do filme e tal. Que é legal, conhecia, né? Inclusive. Né? Pô, muito maravilhoso, porque como você falou, é um filme que pode ser porta de entrada, e pode ir real, porque assim, pode real, tudo que você precisa saber sobre os personagens ali, ele conta ali num resuminho após ali a introdução de ação. Eu achei já de começo essa montagem bem curiosa por isso, assim. Eu não esperava, tá? Ter uma contextualização normal, assim, né? no filme. Assim, mas até normal, dizendo assim, mas como a gente não tá familiarizado com a franquia, né? Eu realmente não sabia o que esperar, assim. Então, é uma ceninha de ação básica ali, de esse filme vai ter esses personagens aqui, nesse contexto e tal, e um resuminho ali, mais do que básico, que fala, né? Pô, o Conan é esse cara que é o Shinichi Kudo, e ele é jovem, mas aí ele tava no parque com a amiga dele, foi envenenado ali pelos bandidos da roupa preta, ficou criança, e agora ele tem que se esconder, e esse é o tirou Conan. O nome Conan do nada, né? Que pra quem não sabe, aí o Conan Edogawa, que é o nome dele, vem de Conan do Conan Doyle, né? Do Sherlock Holmes, e Edogawa, que aí pode ser tanto do Edgar Allan Poe ou do próprio Edogawa, que é o autor japonês que tirou o nome dele do Allan Poe, né? E pra quem tá aí no Bungo Stray Dogs, o Edogawa, inclusive, é um dos personagens lá do anime e mangá. Mas dito isso, assim, esse filme ele traz isso de misturar ali o Conan com o Kaito, que já foi uma surpresa pra mim. Eu sabia da existência do Kaito, sabia de crossovers frequentes entre eles, mas não sabia que era um personagem que estava recorrente na trama. Não sabia que ele funcionaria tão bem, apesar de não haver muito envolvimento meu com Conan. Por mais que eu soubesse, por exemplo, como é a dinâmica mais ou menos dos filmes de Doraemon, que eu já vi alguns e segue essa mesma parada de filmes anuais, e quase que a mesma coisa, né? Um personagem pilar do gênero no Japão, que não é tão forte aqui pra gente, né? Apesar de que já tem alguns filmes dublados do Doraemon aí, pelo menos nos streamings, há algum tempinho, não com essa grandeza aí de estar no cinema e histórico depois de 27 filmes e sei lá o que a gente já destacou. Mas, assim, foi uma surpresa como funcionou bem, apesar de eu não ter histórico de relação com esses personagens, não ter um histórico de relação com qualquer trama que eles pudessem desenvolver, com a própria dinâmica de contar a história do Detetive Conan, fora os episódios. Porque, beleza, eu vi episódios. Mas o mangá é de 94, o anime deve ser o quê? De 96, 97? É, por aí. Nós estamos em 2025, sabe? E nesse caso desse filme, 2024. Seria natural que se tivesse uma dinâmica que me surpreendesse, né? Negativamente, ou que me deixasse afastado, por exemplo. Mas não, é um filme que me surpreendeu até, assim, dos plot twists de mistério, assim, eu achei que ele seria mais superficial e óbvio do que ele se revela ser, sabe? Tipo assim, parece que logo aquela coisa que você tá vendo no desenho, ou história de mistério, aí você, entendi. Vamos ver como é que ele vai fazer esse cara ser o mal. Pra chegar nesse ponto, é que ele... né? Aí, tipo assim, na verdade, não, ele chega aí 1 minuto depois e, não, vai ser sobre outra coisa, vamos avançar já. Eu sei que você já entendeu, eu já entendi também, mas eu precisava contar isso pra gente avançar. Mas é outra parada. Então, assim, eu achei bem bom. Eu só fiquei um pouco incomodado, pra ser bem sincero, quando o Conan virou skatista, que realmente isso não tava, velho, nos meus planos. E, tipo assim, eu acho que até... Mas Conan Boleiro valeu? Passou ou não? Não, valeu muito. Eu também não estava preparado, mas o Conan skatista eu achei até assim, mal dirigido, vamos dizer. Mas também é um momento que, como eu falei, mano, eu nem, tipo assim, eu não tinha essa relação, eu não tava esperando. Então eu fui meio que tipo assim, cara, por que o Conan virou skatista agora do nada? Ele não, tipo assim, ele não precisava de nada, não precisava aquilo ter acontecido. Ele do nada virar um skate, sair
correndo atrás dos carros. Grindando em cabo de ferro de teleférico, saca mais? De teleférico, cara! Dito essa isso, cena é muito boa, tá maluco? É um grande filme, assim. Eu adorei e fiquei bem hypado, igual você falou no começo. Pô, vontade de assistir mais um Conan, às vezes trazer aqui. Que foda que chega no cinema. Infelizmente e obviamente não tem o hype, o espaço e a falação que um filme do Demon Slayer tem no cinema, né? Ou o próprio Chainsaw Man agora, tem no cinema, mas óbvio, nem esperaria que tivesse. Acho que nem a Sato Company espera que tenha também, mas que bom que isso aconteceu, sabe? Que continua oportunidade, aí né? No espaço aí de streaming que, pô, eu não esperava que eles fossem um Kamen Rider dublado semanal no meu YouTube. E, pô, se a gente puder ver mais coisas do Conan, aí vai ser foda, porque eu acho... Pô, a gente tem um podcast de anime, né? A gente tenta propagar aqui como a nossa relação com a obra, com a mídia. E, pô, a gente não passar por Conan é uma falha, crime. Assim... É um crime. É uma falha no que se diz de olhar sobre a mídia, sabe? Aham. Só que não é uma falha pontual nossa, é uma falha, assim, cultural do brasileiro, vamos dizer, né? Não que impeça, né? Porque o acesso tá aí, mas, pô, que bom que o acesso chegou aqui oficialmente, limitado por cinema, limitado talvez por algumas sessões, mas que seja o primeiro passo aí pra muita coisa, porque, real, eu gostei bem mais desse filme do que eu achei. Quando a gente falou assim, pô, recebemos o filme, bora assistir? Eu falei, velho, vou lá. Eu vou assistir mais por consideração, porque os caras mandaram, porque, tipo assim, pô, legal, né? Sim. Os caras mandaram, aí nós vamos cagar, tipo assim, pra boa relação. E, pô, eu saí feliz, velho. Tipo assim, obviamente também não tô falando aqui, meu Deus, chegamos aqui no primor do cinema de mistério. Mas não, pô, um filme divertido, maneiro, maneiro. Eu tava esperando, pô, o que vai ser? E foi maneiro. Eu fiquei com vontade de ver outras coisas do Conan, assim, outros filmes, outras coisas, ver mais da relação dele com o Kaito. Vamos falar mais pontualmente das coisas que motivaram isso, mas foi massa assistir, que eu não tava esperando que seria tão massa assim. Mas, cara, isso que você tá falando pra mim é muito doido. Eu acho que é o que motiva esse programa aqui de estar acontecendo, saca? Porque, pra minha experiência também, assim, eu não sei exatamente o que eu estava esperando, porque, ok, eu já gostava de Conan, mas eu também, como você, eu nunca tinha assistido um filme do Conan. Então, eu não sabia exatamente como era a dinâmica, mas até assim, pro ouvinte que não sabe muito bem como é que é a vibe, tanto a série quanto os filmes, tipo, é filme de detetive, é série de detetive, então são casos fechados, inclusive a tradução, né, que colocaram nos Estados Unidos pro anime é case closed, de caso fechado mesmo. Então você vê mini arcos nos episódios, é um crime que aconteceu, e aí 2 episódios para resolver essa situação, 3 episódios, às vezes um episódio só. Então você consegue assistir, assim, com um certo desprendimento de, tipo, tô acompanhando uma lore, ai meu Deus, eu preciso saber quem são todos os personagens. Não, sabe? Tipo, você consegue se contextualizar muito rápido, porque essas histórias são sempre muito fechadinhas, e o filme é assim também. Estamos falando de um caso específico que vai começar e terminar nesse filme, sabe? E pra mim a experiência foi boa demais, assim. Boa demais, 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 porque ele me lembra... É muito, tipo... filmes de ação e de mistério, com uma vibe até um pouco pulp, assim, saca? Meio Indiana Jones, assim, das ideias, né? E eu adoro esse tipo de mídia, de filme, desse gênero, assim. Tintin é um outro exemplo pra mim muito bom, sabe? Dentro desse gênero, assim. De policial, investigação. E aí o Tintin também tem essa vibe da ação maluca do nada. E aí é a perseguição que tem, sei lá, 3 grupos diferentes perseguindo o mesmo tesouro e não sei o quê. Sim. E aí vira loucura pra tudo quanto é lado. E aí aqui no Conan ainda tem um negócio, você falou do skate, né? O grind do teleférico, cara, que cena maravilhosa. Que pra mim tem uma coisa muito positiva, né, em relação a isso, que é a suspensão de descrença que tem que estar ligada no talo, porque é uma franquia que sabe que é um mangá, que é um anime, e aproveita disso.
Então eles brincam. É regra de desenho, né? Regra de desenho. De filme sério, assim, filme live action dramático. Exatamente. Assim. Tipo, apesar de ter pessoas que morrem aqui, né? Porque a gente tá falando de crimes e assassinatos, homicídio, caramba, 4. O filme já começa com luta de espada e morte, né? E morte, assim, exatamente. Então nem é isso. É isso mesmo. Só que ao mesmo tempo que tem isso, ainda tem aquela parada do... O cara tá fazendo um grind de skate no teleférico, entendeu? Tem 2 caras brigando em cima de um avião lá no ar, e, tipo, lutando de espada, esgriminha rolando lá, e o avião voando, sabe? Tipo, e eles estão em cima da asa. Então, assim... Só que tudo isso pra mim é muito positivo, porque entra naquela vibe do, cara, é um desenho querendo ser um desenho, sabe? É um desenho sendo divertido, é um entretenimento, é um filme... uma franquia que tá realmente pensando na família, sabe? Na experiência das crianças, os pais, sabe? De todo mundo ali. E, pô, é genial dentro do gênero mistério. O filme mesmo, por si só. Tipo, os mistérios que aqui a gente desenvolve, depois a gente até comenta no bloco de spoiler. Tipo, nossa senhora, é a coisa mais surpreendente do mundo. Não é. É um caso normal ali, né? Tipo assim, não é nem o caso dos mais impossíveis de você ir deduzindo assistindo, mas não importa. Não importa, não é isso, exato. Não é isso. É um passeio de montanha-russa muito foda, sabe? Tipo, a experiência de assistir esse filme e a experiência de assistir Conan no geral, sabe? E o filme... Pra mim tem um detalhe que eu até fui atrás, né? Porque, pô, ele é o filme de maior bilheteria do Japão 2024, sabe? Então ele tem um negócio aí. E o Japão, assim, já pra começo de conversa, né? O Japão tem uma relação muito forte com obras que conversam sobre a própria cultura deles, né? E Conan é 100% sobre isso. Porque a gente tem é o mistério das espadas, o período tal. Aí tem toda uma investigação histórica que rola pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Aí precisamos descobrir o tesouro do cara. Então, o anime tá se passando em uma região específica do Japão, em Hakodate, sabe? E tudo ali tem verossimilhança, uma certa verossimilhança com a vida real, né? Assim, locais reais, né? Personagens reais, não os personagens da história, né? O Conan e os amigos dele. Mas os históricos, né? Mas quando se vai falar do Hijikata, por exemplo, que era o líder um dos líderes lá da Shinsengumi. Da Shinsengumi, exatamente. Ele é um personagem real, assim. Uma coisa que eu achei legal... no sentido de homenagear e referenciar a cultura japonesa e no caso do filme ser exportado, como por exemplo para o Brasil, talvez seja uma surpresa para algumas pessoas que não têm tanta imersão na cultura japonesa, quando o filme acaba e nos créditos entra imagens reais dos lugares, né? Porque assim, a gente tá falando de um filme que tem localizações que não parecem que são reais. Pô, assim, é um templo num lugar que é uma estrela de 5 pontas de fato, e aí uma super torre ao lado que tem um formato de estrela na base dela ali também. Então, tipo assim, é muito caricato, né? Caricato não, assim, existe um design ali que parece forçado, cara, tipo assim... Design de desenho. É muito anime, né? Fazer um templo no meio de um lugar ali, de mato, estrela, um pentagrama... Aí vai passar... Caraca, esse lugar existe. É de verdade. Tipo quando assim, apareceu a foto desse lugar, me pegou também. Eu até já sabia que ele existia, mas, tipo assim, é louco ainda assim ver, né? E assim, eu tenho certeza que pega muita gente de surpresa. Principalmente nós, né? Aqui no Brasil. Então. Assim, não sei o quanto no Japão isso é uma surpresa para outras pessoas, mas acredito que deva ser sim, porque até no Brasil, se mostrar, sei lá, o Cristo Redentor, deve ter gente por aí, mas por aí, caraca, eu já achei que era o da minha cidade do interior ali. Tipo aquela parada de história regional, né? Tipo, às vezes a gente não tá conectado com a história de outras regiões. A gente não tá muito ligado. Pô, você tá trazendo esse elemento de cultura tal, e você tá mesclando uma mentirinha ali. A comparação que você trouxe com o Pup e com o Tintin eu achei bem interessante, porque assim, é um formato ali de história, de narrativa mais simples, né? Assim, não no sentido de mais simples, de mais besta ou mais burra, é no sentido de popular ali mesmo, né? Das histórias pulp ali, impressas justamente para ter mais acesso. E aqui é isso, como você falou, para família, né? Tipo assim, as histórias pulp nem eram para família, né? Mas aqui é uma adaptação para esse contexto aí de uma obra infantil / familiar.
que mistura isso. Ó, eu sei que vocês, porque assim, é bom que se diga que o filme, ele é feito pro público japonês, né? Eu acho que é bem evidente isso, né? A gente tá falando aqui de uma franquia que tá se sustentando e quebrando recordes, e chegou pela primeira vez no Brasil, aqui no seu 27º filme. Então, assim, ele tá conversando com o público japonês. A hora que ele já começa ali o filme com uma cena do passado, um textinho da época ali da Shinsengumi, e faz um negócio ali, o público japonês ele já se conecta com a parada, sabe? A hora que mostra o templo em formato de estrela, pô, imagina a galera que mora lá. Que mora em Hakodate. Não, tipo assim, então que fez turismo lá. Pô, você estava apenas no Japão e viu posters de divulgação do filme, foi no McDonald's. E sente uma relação, né? Então, tipo assim, você ter ido nesse templo, ou então a vontade que dá de ir nesse templo após. Eu gosto desses elementos, como pô, é um elemento pulp, mas é um elemento familiar, mas é um elemento de histórico também. E um elemento de inserir a gente na franquia. O que eu achei muito foda de direção, assim, em roteiro, apesar de eu ter falado dele que eu achei a direção do skate ruim, eu acho que de fato é só a parte do skate que eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Me tirou de algumas coisas. De descrença eu realmente eu fiquei ali... Não, sabe o que foi específico? Eu vou falar do nada um bloco sobre o skate aqui. O skate assim, é já bem pra frente do filme, mas não é spoiler, tá, galera? Se caso vocês estejam importando assim. Já tá num momento ali de resolução da ação do filme. Já no finalzão. Skate, primeiro, ele é entregue pro Conan num paraquedas e o skate vem do céu, que a parça dele passa pra ele. Ele já pega o skate e sai vazado. Cara, existe um momento de direção, de escolha de câmera nesses momentos em que por muito tempo, do momento que o Conan pega o skate até o momento que o Conan tá no grade no teleférico que eu falei, eles nunca mostram o pé dele no skate e nem o skate pra baixo. Então, tipo assim, eu não sabia se ele tava num skate Justo. ou se eles estavam no skate voador. O que você pode pensar, PH, como ele estaria num skate voador? Talvez você não viu o filme, se você está fazendo essa pergunta. Porque naquele momento era 100% provável que isso tivesse acontecido. Mas ele é um skate voador, né? Além mas ele tem roda isso também. Entendeu? Eu acho que tem também isso. Só que ele não vai, a gente não sabe, ele não mostra, entendeu? Ele não mostra. Ele é tipo o carro do De Volta pro Futuro do 2 lá, que a roda, tipo, retrate. É isso, que aí ele pode se adaptar. E aí eu falei assim, cara, e aí tipo assim, tem tudo isso que a gente tá falando, é um filme pra família, é divertido, você pode ver conciso, não precisa saber nada de Conan antes, mas, ao mesmo tempo, não que o canon do Conan... Muita atenção com essa combinação de palavras, né, para não se confundirem. Não que o canon do Conan seja tipo assim, meu Deus, preciso saber. Mas você vê que existe uma progressão ali, sabe? Quando começa o filme, a gente vê o Reiji, que é o outro detetive, que fica bem claro que já é um personagem bem recorrente em Conan, e eu não tinha contado, né? Por exemplo. Mas ele teve uma história pregressa com o Kaito, quando o Kaito se disfarça da garota e o Reiji tenta se declarar e vai beijar a mina, e é o Kaito. E isso eles explicam em 1 segundo de fala que isso já aconteceu. Entendi que tem essa dinâmica. É o suficiente, né? Então, assim, é o suficiente pra você saber que tem uma coisa pregressa, caso você se interesse pela dinâmica entre esses personagens. E casando ainda com o fim, ele deixa um pequeno progresso, por exemplo, nessa relação de declaração de amor do Hattori com a garota, que dá vontade, tipo assim, pô, isso aqui vai ter um impacto também mais pra frente, assim, não um impacto, né? Mas esse é algo que se eu assistir o próximo filme, eu já vou saber um pouco mais e vai ter uma progressão. Isso mesmo. Então ele deixa essas coisinhas pra... Se você nunca viu nada, não tem problema. Mas se você já viu, funciona quase como um easter egg de progressão, né? Sem contar, obviamente, vamos falar mais na parte de spoiler, o final é um grande de um cliffhanger pra franquia, né? Pra franquia, exatamente. E pelo que a gente descobriu, já foi impactante vendo o filme, pelo que a gente descobriu pós-pesquisas, ainda mais impactante pra franquia do que a gente sabia, né? Pela nossa ignorância sobre Conan até o momento, assim. Pô, cara, eu terminei esse filme, tipo, com vontade, sabe, demais de assistir. Eu até voltei a assistir um pouco do anime, assim, assistir mais alguns episódios. Até pra galera que estivesse perguntando.
Na Crunchyroll tem vários episódios de Detective Conan lá, mais de 100, se eu não me engano. Só que eu não sei se lá tá bem organizado por temporada, porque também, se você for na Netflix, o Netflix recentemente colocou alguns episódios de Detective Conan lá na grade deles, só que, cara, é a coisa mais engraçada do mundo, porque tem, tipo assim, o episódio 1, o episódio 2, que continuam a história um do outro, né, e tem essa apresentação inicial do personagem, como que ele fica pequeno e tal. Aí o episódio 3, não é o episódio 3 é o episódio 50 e pouco. Eles escolheram, tipo, arcos distintos em, sei lá, mais de 100 episódios e colocaram 12 episódios lá. A Netflix praticamente criou uma temporada com Tem que descobrir arcos... qual é o critério utilizado para selecionar esses episódios aí que aconteceu. E eu cheguei a pesquisar, sabe? Qual que era cada um. Tipo, meu, esse não é o episódio 3, esse não é o episódio 4, esse aqui não é o episódio 5. Aí eu fui atrás, fui descobrindo, tipo, esse aqui é o episódio 93 e esse aqui é o 94. Aí esse daqui é o 112 e esse é o 113. Aí eu fiquei, caralho, é tipo a experiência anime anos 90 mesmo. É, assim. Você não Silvio sabe Santos que foi lá nos Estados Unidos, pôs a mão no balde de CD pirata, trouxe e é esses episódios que tem, irmão. Assiste é isso que vai passar, cara. Você ainda tem sorte que começa pelo 1 e pelo 2, porque você podia começar por qualquer um, saca? Por qualquer um. Mas assim... Quer dizer que Conan tem o quê? 2 milhões de episódios, sei lá? Tem mais de tem uns 1.100, 1.200 episódios tem mais de 1.000 por aí, tranquilamente, né? Mas, tipo assim, então, pô, começou do 1, parabéns. Cara, só que assim, independente disso, novamente, eu acho que vale a experiência, sabe? Pra começar de algum lugar, pra conhecer e tudo mais. E, pô... e até uma coisa que eu não conhecia e que daí eu fui atrás depois desse filme foi que você até mencionou, né? Pegar o Kaito Kid, que ele é um personagem, tipo, que é muito famoso no Japão, tipo, dentro da franquia de Conan. Só que o Kaito Kid, ele é um mangá anterior a Conan. Esse personagem, ele é o protagonista de um mangá do próprio autor, do Gosho Aoyama, anos antes de Detective Conan, sabe? E anos antes, inclusive, do Yaiba. Ele foi o mangá anterior ao Yaiba. Se eu não me engano, ele foi o segundo mangá do autor. E aí eu fui atrás, eu li uns capítulos do mangá pra conhecer, sabe? Tipo, online e tal. E, cara, tipo, é muito gostosinho, assim, porque o personagem, ele é muito intrigante, né? Ele, pra mim, no filme, eu não conhecia ele dentro da mitologia Conan, né? Porque os episódios que eu assisti de Detective Conan também, que nem você, foram da primeira temporada e tal, realmente primeira temporada. Eu não pulei, assim, historicamente a parada. E eu gostei muito dele, porque, cara, negócio da suspensão de descrença, né? Esse maluco, primeiro, que ele é tipo o rei dos disfarces, ele se transforma em qualquer pessoa do nada, é inacreditável. Segundo, ele tem aquela pistola que atira cartas, que é incrível, que é tipo, puta merda, que gadget né? Ele maluco atirar cartas, mas ser por uma pistola. Uma pistola. Não é tipo um Gambit, que ele só joga, risoca, não, é com a pistola. Ele atira cartas. E a outra coisa também é aquele glider dele, né? A capa dele do nada vira uma asa delta, cara. Fica, tipo, o maluco é o Batman. E só que ele não é... A roupa dele não é preta, ele tá de cartola e tuxedo branco, saca? Tipo... É isso. Ele é meio que um Lupin, stealth, mas meio que um Batman também. E ao mesmo tempo esse mestre dos disfarces, né? Pô, mas isso é muito legal, mano. E o mangá dele eu achei divertidinho de ler e tal. Mas enfim, tudo isso pra falar que esse filme, no fim das contas, ele me gerou... Foi tão gostoso, foi tão divertido, assim, essa experiência, que me deu vontade de assistir mais Conan, sabe? Me deu vontade de me conectar mais com a obra do Aoyama, que é um cara muito cultuado no Japão, sabe? As pessoas lá, tipo, o cara ama esse cara. Esse cara, ele é um ídolo pra muitas pessoas, pra muitos mangakas, sabe? Ele mudou a indústria, tá mudando até hoje. E esses filmes, esse filme e os filmes do Detective Conan, já há algum tempo, eles têm vibe de Marvel Cinematic Universe, sabe? Tipo, eles são grandes produções, eles não são, tipo, um filminho com low budget. Não, é uma parada assim, o budget alto, é um negócio, vai chegar lá abril e maio no Japão, galera já tá esperando o filme novo do Detective Conan, tá todo mundo maluco, insano, sabe? E, pô... É uma oportunidade de estar entrando nisso de leve aqui no Brasil. Eu queria mais. Essa conexão pessoal que você falou do negócio. Cara, isso é um troço muito doido, cara. Pra galera do Japão deve ser um troço muito maluco. Porque o pessoal que vive mais isso, que nem você disse, eu comi um lanche no McDonald's e o filme tava passando lá, eu já fiquei doido.
Mas, por exemplo, quando eu fui no Japão, eu colei lá em Kamakura, que é a cidade de praia lá que tem, inclusive, é onde se passa o Elusive Samurai. E aonde tem a cena lá da abertura do Slamdunk, que o bondinho passa na frente da praia. Porra, sabe, tipo, bate coisas muito loucas, assim, com a gente que tá consumindo a mídia e tal, e vai no lugar. Então a galera lá também deve ficar muito... Deve pirar muito nessa parada cultural, de estar vendo os lugares de verdade que estão no anime. Enfim, eu acho que foi um baita filme, foi muito divertido. Ele me conecta muito com essa vibe mais leve da mídia, assim, sabe? Tipo, da parte de desenho animado mesmo da coisa. Sim, eu acho sim. que às vezes é algo que tende a se perder, tá? Aí fazendo até uma... Eu até, assim, já te interrompendo, mas complementando, eu sei que isso bate com certeza muito forte pra nós e pra pessoas da nossa geração. Eu tenho uma curiosidade de saber como isso bateria pra pessoas mais jovens, por exemplo, porque a nossa relação com o anime, ela vem muito desse lugar aí do desenho animado, né? Assim, era a mesma coisa até a gente ter essa diferenciação, né? De saber que é anime. Hoje em dia a gente já sabe que as pessoas já consomem muito, não necessariamente que a criança sabe, meu Deus, estou vendo um anime e não um desenho, mas já consome ali com o olhar voltado para animação japonesa, porque o pai gosta e mostra um Naruto e mostra, pô, a gente já conheceu. Já cresce sabendo, né? Já trocou de ideia de gente em evento, que já era nossa fã, ouvinte, ou que a gente conheceu na hora, a gente já conheceu, tipo assim, criancinha que maratonou Yu Yu Hakusho e Cavaleiro Zodíaco com os pais, sabe? Então, tipo assim, e aí sim, é diferente, porque são crianças que já assistem sabendo que é anime e tal, ali com essa parada de saber que é algo diferente, enquanto pra gente não a gente descobriu, isso, né? Não querendo muito meter o papo de pô para velhos e etc. Mas é mais uma curiosidade minha, porque na minha cabeça existe essa caixinha separada, como você falou mesmo, assim. Pô, não parece que eu tô vendo um anime, por mais paradoxal que seja, por a gente tá falando pô, aqui de um pilar do anime, mas assim, pô, parece que eu tô vendo um desenho da época que eu via desenho e não anime, assim, existe uma certa diferenciação que pode ser para algumas pessoas seja meio maluco, porque é a mesma coisa, mas eu tenho certeza que tem gente que tá entendendo isso, né? E eu só queria complementar umas coisas que você estava falando aí no termos de MCUzação da franquia, para pegar com números mesmo. Assim, existe uma progressão... Vai havendo uma progressão de bilheteria natural ali, né? Só por curiosidade, a do primeiro filme foi de 1 bilhão de ienes lá em 97. O primeiro grande salto acontece, eu acho, entre 2017 e 2018, que ele sobe de 6 e pouco para 9, já quase batendo 10. Mas aí é de fato o filme anterior a esse que pega quase 14 bilhões de iene. Então, tipo assim, ele sai de 9,7 do filme anterior e vai para quase 14. Assim, é um crescimento que o pessoal da matemática sabe falar com mais propriedade em termos de porcentagem. e o seguinte, que é esse aqui, né? Passa de 15 e vai para quase 16 bilhões, como você falou. O investimento tá aumentando aí. É o maior do ano. Ainda hoje é a 16ª maior bilheteria do Japão. Se a gente falar exclusivamente de filmes japoneses, isso vai subir. Se a gente falar de animações, isso vai talvez subir mais ainda, porque eu não chequei se tem live action japonês ali. Mas independente disso, vai estar ali entre Chihiro, Castelo Animado, filmes de Demon Slayer. E diz que o desse ano bateu, viu? O do ano passado, além de tudo. Tipo assim, não duvido, sabe? Mas assim, então, vai estar entre filmes que são grandiosidades, né? E como eu falei lá no começo, depois de rasgar a seda pela primeira vez. Obviamente não pelo primor de narrativa ou de animação ou de técnica, como por exemplo, quando a gente vai assistir um Viagem de Chihiro. É diferente, por outro motivo, né? Mas aqui é isso, saca? Tipo assim, eu acho que o maior motivo para esse filme ter uma bilheteria tão grande é o que você falou de filme pra família, sabe? Porque, sei lá, se no Demon Slayer eu vou lá, eu e meus parça que assistir anime, aí vai eu e mais 2 brother ali do Animes Overdrive e assistir esse filme. No Conan,
vai eu, mas aí vai minha sobrinha, que aí vai minha irmã, que vai levar outro sobrinho, que vai levar o amigo dela. Então, tipo assim, dá pra levar a avó, dá pra levar... Não sei como é que é a cultura de família no cinema no Japão, mas, tipo assim, dá pra levar muito mais gente, assim. Dá pra muito mais gente assistir um filme num passeio. Então, eu acho natural que tenha estado... que esteja ocupando esse lugar. E, assim... Como eu falei, talvez pra quem não assistiu pode falar assim, velho, esse filme é tão bom assim, pode ser que a gente esteja soando emocionado, como eu falei. Pô, não é um filme de primor de roteiro. Ele é divertido, gente. De animação, é isso que vocês precisam saber. Mas é uma diversão, tipo assim, pô, que legal, mano. Sim. Eu precisava de mais... Sabe o que eu fico triste quando eu assisto essas coisas? É tipo assim, pô, o Japão tá aqui. Já falei isso algumas vezes quando a gente fala de Doraemon, por exemplo. Pô, todo ano, mano, um filme tá aqui explorando um personagem... de décadas, de um cara extremamente respeitado. E eu, pô, bota esse personagem num lugar que existe. Você não precisa nem criar o cenário. Já existe um lugar maneiro, que é um templo num lugar de pentagrama no meio do Japão. Diferente, Você pega uma coisa do elemento da cultura do Japão ali, espadachim, Shinsegumi, período Edo. Galera, vamos colocar aqui um mistério nessas espadas aqui e criar um caso pro Conan? Meter o Kaito junto? Bora. E a gente tem aqui no Brasil, mano, a gente tem simplesmente a Turma da Mônica pra falar uma coisa só que poderia dar um filme desse pra nós por ano, saca? Pra jogar baixo. E nós não temos isso, sabe? Então, tipo assim, me deixa um pouco triste, mas, tipo assim, ver que o Conan, pelo menos o Japão tá fazendo isso, alguém tá fazendo em algum lugar, é bem gratificante, porque eu acho um filme... de fato bem divertido, personagens carismáticos, esse clima de desenho, né, pra nós que assistimos esse anime ali velhaço, e o fato que ele apresenta muito do universo do Conan, tipo assim, ele respeita muito o universo, ele traz o Reiji, que por exemplo eu não conhecia, já falei, mas tem muito espaço, então assim, pô, gostei desse personagem, deixa eu ver uns episódios de Conan em que ele aparece, sei lá, pra ver um pouco mais do arco dele. O Kaito, deixa eu ver os filmes que... Gostei dessa interação do Kaito aí, que igual, você trouxe aí o flashback e a história. Eu não sabia que o Kaito tinha sido criado antes, sabe? Mas é isso, assim, o Aoyama precisava de um vilão, estilo ladrão, charmoso, Lupin. É um vilão que não é vilão, né? Conan. Ele falou, pô, pra que eu vou criar? Eu já tenho esse boneco, sabe? Tipo assim, e colocou, e tem o fato dos dois ter um character design bem do parecido, por opção e por estilo, ou por limitação, seja lá porque você quer dizer, mas isso se torna uma piada narrativa também, e todos os personagens, você vê que a hora que aparece, por exemplo, o detetive parceiro dele, ele, não, porque você não lembra desse cara? A gente foi o que tava quando a gente resolveu aquele caso lá não sei onde, aí você, putz, esse caso aqui, queria saber, provavelmente, tenho certeza que é um filme, saca? Aquela menina que quer que o Reiji se declara pra ela, ou ela se declara, tipo assim, é uma aleatória no filme, mas eu tenho certeza que tipo, tem assim, alguma coisa tem gente mais, que vai olhar e fala assim, pô, eu queria saber mais dessa dinâmica. E que eu sou essa pessoa. Por vários momentos eu não estava, mas tem uma hora que, tipo assim, a participação desse duo literalmente bota uma granada na história. Eu falo assim, caraca, eles participaram da história. Assim, os próprios amiguinhos do Conan, eu tava sentindo falta deles porque eram os únicos NPC que eu conhecia. Mas eles aparecem também e tem uma importância ali, eles ajudam no caso. Então, tipo assim, além de tudo, me parece ser respeitoso à franquia e trazer elementos pra, tipo assim, pô, eu gosto mais daquele boneco. Ele vai lá e aparece ali de alguma forma. Óbvio que pode ter vários bonecos ali mais legais que não apareceram, que outras pessoas são fãs, mas eu não conheço, né? Mas os que eu conhecia, eu gostei que apareceram, e os que eu não conhecia, eu gostei que eles dão um elementinho de, esse personagem é vivo. Já aconteceram coisas com ele que você não sabe, mas todo mundo que tá aqui sabe. E vão acontecer mais, sabe? Assim, cabe a você querer acompanhar a gente nessa jornada ou não, sabe? Então, assim, bem divertido. Fora, obviamente, aí, que talvez a gente entre logo mais na parte dos plot twists dentro do próprio caso, que eu achei que ia ser um pouco mais óbvio do que ele foi também, assim. Então, isso foi legal. Bom,
gente, então vamos começar o nosso famigerado bloco de spoilers para você aí que porventura assistiu o filme, ou você que tá curioso, quer saber mais um pouco desse plot e tal, para se convencer e tudo mais, e entrar nesse mundo de Detetive Conan. Então, na trilha do episódio, seja lá onde você estiver assistindo, vai ter os capítulos, caso você não queira. Caso contrário, continue conosco. E aí a gente começa, inclusive, com um gancho que você deixou, né, PH? Porque é muito legal que Mistério de Conan sempre começa com um negócio, tipo, o Kaito Kid, ele tá querendo roubar umas espadas. Ponto. Esse é o negócio. Só que ao mesmo tempo, uma pessoa morreu. Uma pessoa morreu e aí, pô, tem alguma ligação, não tem uma ligação, a pessoa foi morta por uma espada. E aí, o que será que é isso? O que tá rolando? Então, tipo, parte de um pressuposto bem simples, né? De tipo, tem um tesouro querendo ser roubado, mas aí descobre que, opa, pera aí, esse cara que morreu, ele era um dealer de armas, ele vendia armas. E aparentemente ele tava em busca de um tesouro de uma família aí. Aí, opa, o tesouro da família aí tem a ver com as espadas lá que o Kaito tava querendo roubar. Aí, quem tá querendo roubar a espada? É o Kaito? Sim, mas ao mesmo tempo tem uns caras da máfia que também estão atrás das espadas. E aí a gente descobre que tem mais de... Não são só as 2 espadas que ele tava querendo roubar. É um conjunto de espadas. É um kit de 6 espadas, né? Kit de 6 espadas que a gente vê que as bainhas delas são diferentes, talvez complementares. Fala, opa, tem um negócio sendo desenhado aqui, né? E aí tem Nossa, toda isso é louco, né? Cara, Melhor isso é que muito massa. tinha uma parada que eu nem sabia que existia, mano. Porque eles descobrem a investigação do negócio das espadas, porque tem tipo um pedacinho de madeira ali só, que fica travando a lâmina na empunhadura, né? E aí algumas espadas não tem, e isso é um dos elementos para desvendar o código dos poemas que vai levar... Cara, isso é muito massa, eu acho muito divertido isso. Tem um momento que eu lembrei muito, não sei se você viu, mas se o ouvinte viu, o James Gunn o Superman do James Gunn, que é graças à participação no Superman, tem a menina que fica tirando fotos, e é graças ao negócio das meninas que eles descobrem não sei o que do caso. Isso. E aqui é meio que parecido, mas mais ativo, né? É quando fala com a amiga, aquilo ali é você, é sim, obrigado, já desliga na cara, porque ela só precisava ajudar no caso. Ela só precisava fazer a ligação. Não, e mas o pior é legal, que é isso assim, mesmo. que as respostas vão vindo. Ele é o gêniozinho Sherlock Holmes da geração, mas também tá todo mundo ali participando de alguma forma, né? É um time, mesmo quem não é do time oficial, vamos dizer, Isso é algo que me chama atenção, até porque, no geral, eu não, assim, talvez seja por minha causa, porque o meu conhecimento da franquia é limitado, né? Tipo, eu assisti pouca coisa, mas eu tava minha expectativa era tipo assim, o Conan vai resolver tudo sozinho. Tipo, não vai meio super-heroísmo do detetive, assim, nossa, ele é o Sherlockão da coisa. Só que ele não faz as coisas sozinho, né? Tipo, o outro detetive lá de Osaka, que é o Eiji, né? Tipo, o Eiji, ele também tá, tipo, ativamente ajudando na revelação do mistério. As pessoas, que nem você falou, o grupo inteiro está ativamente Kaito, ajudando. Que é vilão, mas na verdade ele tá ajudando, né? Que ele tem a... É que ele não é como ele é vilão, ele é tipo, ele é um anti-heróizinho, né? Porque ele é bom, porque ele tá é do bem, outro né? lado da lei, né? Vamos dizer assim. E é porque, na verdade, o filme ele prega também, vamos dizer assim, ele prega essa peça na gente, porque ele começa com essa premissa, né? Parece a primeira Parece cena... que ele é um problema, né? A primeira cena antes do flashback, na verdade não a primeira cena, porque a primeira cena mesmo é lá no passado, no período Edo, né? Isso. Mas a cena de ação ali, antes da abertura, vamos dizer, estabelece isso, é um caso em que o Kaito quer roubar as espadas. O Kaito é a ameaça e nós, delegacia, junto com o Conan, estamos investigando esse caso, né? Tanto é que é o Kaito que tá disfarçado ali no começo, né? E o Reiji descobre que é ele, porque, na verdade, o cara que deveria ser você ganhou um voucher para tirar férias não sei onde, então como é que você tá aqui? O Kaito é estabelecido como o problema no início, né? Mas isso rapidamente é desestabelecido quando a gente já chega nesse homicídio aí. E ele passa ele salva algumas pessoas, né, no filme também. Que ele usa o disfarce para estar junto com o grupo, se pentelhando ali, né, e participando das investigações, assim. Mas o que eu gostei dessa parte que a gente tá falando, assim, da genialidade
tal, e do pessoal participando, é porque o Conan ainda tem esses momentos, né? Tanto é que logo cedo, eu já não vou lembrar o momento específico, né? Mas logo cedo eles estão vendo alguma coisa e eu não lembro se eles estão ouvindo, se eles estão na reunião, ou é um daqueles momentos em que o chefe de polícia lá tá com a câmera acompanhando a reunião, mas tipo assim, tá ele e o Rage, eles ouvem duas frases, aí eles, não, então é porque isso aqui aconteceu, e eles tipo assim, não é uma suspeita, uma teoria, já é a resposta do caso naquele momento, né? Aí fica assim, caraca, é o gêniozinho da galera, né? Porque ele prestou atenção no detalhe, né? Tipo, o que me pegou de surpresa foi aquela coisa que a gente falou lá mais cedo, não é tipo assim, estabelecemos aqui aquela coisa de filme infantil, tal, de que, tá vendo esse cara aqui que é o do bem, mas é um pouco esse cara aqui a gente já sabe que ele vai ter o plot twist, vai ser revelado que ele é safado, ele não é o bom que você tava esperando. Uhum. E aí, que é no caso, a gente tá na parte do spoiler, né, pode falar, que é o cara que começa, né, contratando, chamando a polícia lá. Você vê que aquele cara não é... Ele tem o character design de suspeito. Já. De filha da puta. Bigodinho ali, cavanhaque safadinho, cabelinho pra trás. Aí logo que tem uma ceninha de... Que ele... Ai, meu Deus, o cara morreu e eu fui atacado, vim parar no hospital. Você já sabe que aquele cara é um pilantra, imediatamente. Mas nesse momento eu pensei, nossa, vamos lá, 1 hora do filme fazendo esse cara de vilão secretamente pra depois revelar aí no final. Aí não. Na próxima cena com ele já era isso. Descobrimos que esse desgramado botou me escuta e ele é safado mesmo, bora pegar ele, porque a gente tem outros... Aí escala pra um outro problema que tem que ser resolvido, sabe? Então isso eu achei legal, assim, como eu falei, não é, meu Deus, o primor da revolução de plot twist, mas ele entrega além do óbvio, sabe? Porque, assim, a dinâmica não é... O que eu achei interessante, apesar de ser uma história sobre mistério e sobre o caso, ela não é necessariamente sobre encontrar as respostas do caso, assim, pelo menos que eu senti. Tipo assim, não é aquele tesão de uma história de mistério de quando a resposta chega, você... Putz, que foda! Ou então... Nossa, esse elemento tava lá, assim, que dá uma explodida de cabeça. Aqui eu não senti essa explodida de cabeça em nenhum momento. Tipo assim, eu só fui ficando impressionado, como por exemplo, caraca, eles colocaram a paradinha de buraco da espada. Sim. Pô, e fez um puta código aqui de... Indiana Jones, aí vira Indiana Jones total. É a parte do pulp que você falou, né? Pô, tem que fazer uma pesquisa nos poemas do cara, aí cruza na tabela, alinha com a coluna, aí me dá a localização de onde é. Então, tipo assim, essa dinâmica, pô, precisa pegar um balão... Nossa, eu amo isso, velho. Pra subir e botar um laser, espada. Sei, saca? O elemento de construção pra chegar às respostas eu achei muito foda. As respostas em si não me pegavam tanto. Então, para mim, é muito mais sobre isso, sabe? Cara, é muito mais sobre essa galera aqui, sabe? Tipo assim, é sobre o Conan tá num lugar e pegar um skate e grindar pra resolver o problema em outro lado, saca? Tipo assim, e os amigos dele estarem participando disso de alguma forma. Tanto é que me pegou muito de surpresa, mais uma vez, quando os amigos dele subiram no balão, já dando uma pulada pro final do filme, e ajudaram a revelar o caso com o balão. Porque pra mim, o balão tem um chão de vidro e eles estão lá em cima. E do lado do lugar que eles estavam, mano, 5 segundos antes de falar isso, mostrou o cara andando em cima de uma plataforma de vidro na torre. Falei, pronto, ele já tem a parada que eles precisam. Eles vão lá nesse lugar. Mas não, porque não é sobre... a trama e os elementos, é sobre os amigos do Conan participar também. Então essas coisas eu acho que te dá uma leveza pra resolução, que acaba passando uma leveza pro espectador também, pelo menos passou pra mim, apesar da história não ser leve assim, né? É tráfico de arma e é terrorismo pra destruir uma arma que pode ser que é da guerra, voltando pra guerra, né? A gente pode falar um pouco mais dessa do que seria isso. Mas isso que toda essa história que você contou, a sua tua opinião, ela para mim faz sentido, saca? Porque a própria conclusão do filme, ela não é mirabolante. O tesouro em si não era exatamente um negócio mirabolante, isso eu mas ele foda. quebra a expectativa, né? Ele nem ser útil mais, né?
Ele não ser o tipo... Então, cara, isso pra mim que é beira o genial, assim, da coisa, né? Isso porque, pra por mim exemplo... é padrão Hunter x Hunter de quebra de expectativa, quase. Cara, sim. Porque qual que é a parada, né? Como eu visualizo a coisa. A gente tem esse mistério todo ser desvendado. Tem um tesouro a ser descoberto. Aí a gente tem a máfia querendo ir atrás. A gente tem o descendente da família também querendo ir atrás. A gente tem a polícia tentando resolver um crime porque morreu gente que tem a ver com esse assunto. E aí a gente tem o família de um cara que conhecia o familiar, que com ele ficou... ele cuidou do tesouro, não desse tesouro específico que eles estão andando atrás, mas ele cuidou das espadas por um tempo, então ele tem uma peça do quebra-cabeça. E aí a gente começa a descobrir as motivações, né? Por exemplo, quando a gente realmente, de fato, vai pra motivação dessa família, do cara que... ele foi ele me salvou, sabe? Então, ele foi meu melhor amigo. Então, eu tô aqui pra proteger isso. Só que daí, a esposa desse cara morreu numa missão humanitária, né? Então, isso, existe uma promessa ela era histórica... médica e tava salvando lá a galera, mas por conta de bomba e guerra, morreu. Morreu. E aí... Por conta disso tudo, existe uma missão familiar ali de... O dia que... Se a gente descobrir o tesouro, ele precisa ser destruído. Porque ele é um perigo. Ele é algo muito perigoso. Eles não sabem o que é, mas eles só sabem que é uma arma que era capaz de acabar com a guerra. E aí a arma que era capaz de acabar com a guerra era um maquinário para decifrar código. Coisa que a gente sabe que existiu na Segunda Guerra Mundial e de fato era um instrumento, tipo um mega supercomputador, que foi um instrumento muito importante para tipo, captar mensagem das linhas inimigas e não sei o quê, papapá. Então, pro contexto da época, de fato era uma parada absurda. Só que dali aqueles personagens 2025, saca? Tipo, indo ali encontrando, o tesouro, achando que vão encontrar barras de ouro, sei lá, e aí eles encontram aquilo e puta que pariu, sabe? Na hora que o cara mostra o celular, tipo assim, hoje em dia o celular... faz isso aí, tipo assim, melhor. O filme é meio que a quest é pra nada, sabe? Eu acho... Só que a quest é foda, né? Tipo, a quest é muito foda. Interessante quando isso acontece, mas assim, mais interessante é porque revela toda essa trama pesada que tem na história, sem a história ser pesada e passar propriamente sobre isso, sabe? Exatamente. Esse momento de revelação ali, o cara que acabou manipulando todo mundo. Inclusive, é um momento que poderia ser mais profundo se fosse uma opção, né? Assim, porque... Sim, com certeza. Não só a revelação... Até, né? Eu acho que a revelação do cara e do menino, e aí, tem o trauma da mãe que morreu, e o menino faz parte disso, a ponto de querer bombardear lá a parada, é emocionante, mas pra mim... O pai dele matou o cara, inclusive, né, que foi um plot twist pra mim que eu não esperava. Que foi o pai que matou, sabe? Louco. Mas pra mim, o mais emocionante, real, foi a revelação da proximidade, que foi o momento que eu falei, aqui o Conan foi foda, que eu acho que traz um carisma, que foi, tipo assim... O grande detalhe que ele descobriu, que na verdade não tem nada especificamente sobre o caso, mas é que o Homem das Espadas era o motorista do cara, tipo assim, porque eles eram parceiros, eles estavam sempre viajando junto, eles eram os brother de viagem, aí tipo assim, então tinha uma... O cara era motorista. Não era, tipo assim, era muito grande mesmo, sabe? Era por ele, ela pela família, mas era por um cara, não é um cara que tipo assim, o cara me pediu porque eu sou o cara das espadas, não. Ele me pediu porque a gente era irmão. Se pá, a gente era um casal. Se você quiser ir na fanfic extrema aí. Se a Gabi tivesse aqui, é isso que ela tinha falado. Eu tenho certeza que tem gente que vai assistir esse filme e saber achar que eles são um casal. A mulher morreu. Mas, tipo assim, independente disso, tem uma emoção ali real. Sim, sabe? Eu tô falando aqui de deboche, mas, tipo assim, essa hora é massa, é o amor, saca? né? Tipo, assim... Eu acho bem legal como tem esses equilíbrios, sabe? Assim, e é uma história ali... bem consolidadinha mesmo, fora a recompensa que é tudo que a gente falou, né? Ser com um casting de uma obra histórica e parecer respeitosa com tudo, a locação inspirada no real, isso foi bem, bem, bem carismático. E eu achei esse equilíbrio entre... Mano, você pode... Assim... É porque fica parecendo que, meu Deus, reinventou a roda. Tipo assim, na nossa história, a Disney e Pixar estão fazendo isso, né? O filme da criança e do adulto ao mesmo tempo.
Mas aqui é a versão japonesa, então, tipo assim, é foda ver isso acontecer. Pô, é uma historinha ali, mas caraca, mano, olha a relação desse brother com o parceiro Sim. dele, deixou, sabe? A Não história é do menino, raso, né? a relação do menino com a mãe. Tipo assim, se a gente quiser avançar, pô, tem um traficante de armas americano ali metendo nas coisas, sabe? Tipo assim, não é do nada que isso acontece também, tipo assim, tem mensagens ali. Mas, tipo assim, muito massa, assim, como eu falei, não é o primor na resolução das coisas, na resolução do caso específico, mas os elementos que eles vão construir, as quests pelas quais eles vão passando É tudo muito para divertido. resolver isso. E depois a pitada emocional que a revelação do caso mostra que existe por trás dele, eu achei que foram, assim, bem recompensadoras, assim, para além do elemento de diversão e de Conan no skate, saca? Tipo assim, que eu gostei, apesar da loucura e do caos que ele representa, assim. Pô, e muito caos, né? Pô, luta de espada katana em cima do avião, da asa do avião. Cara, essas coisas me pegam muito, velho. Porque é a Não, eu parte da não imagino. mentirada que é muito divertido. Quando o cara pendurou no avião, eu falei: caraca, agora a gente tá no 007 aqui dos É anos 007, 60. isso. E é isso daí, saca? Tipo assim. Não que eu já estivesse esperando a realidade do filme, né? Mas nesse momento, tipo assim, fica evidente o que você falou, por exemplo, da Suspensão de de ser descrença, história né? pulp, saca? De ter essa vibe É. Tintin, de ter essa coisa Indiana Jones. É bem histórias do século passado, esse formato de história do início do século passado, né? Eu Mas gosto muito, cara. que Eu sou muito funciona. suspeito. Eu Eu sou acho muito muito massa. também. Para mim ele é um tom muito bom ali do meio que é um monstro da semana, mas com uma vibe Isso, um pouco perfeito. mais duradoura, vamos dizer, porque é um filme, né? E é uma história que às vezes é publicada em capítulos, pulp, se a gente for pegar essa referência e não em um one shotzinho, vai com, pô, foda, foda, bem divertido. E aí, até, tipo, já mencionando a finaleira, né, que a gente falou no outro bloco, que esse filme tem algo que pra gente, né, tipo, acaba nem... A gente não sabe ainda, 100% da lore, né, mas aí, aparentemente, esse filme trouxe uma novidade muito foda aí, que o pai do Kaito Kid é irmão do pai do Conan, né? Irmão gêmeo, né, inclusive. Irmão gêmeo. E aí, inclusive, uma das 6 espadas, a espada que Pô, aparece isso daí na foi primeira sacanagem. cena. Isso daí foi pra ser nossa na minha cara. Tá lá na casa Gente, do pai do Conan, porque ele ganhou de presente do Kaito Kid era só o pai. Conan ir pra casa, velho. Ele tinha Tava resolvido a resolvido. parada, saca? Em um segundo. Visitar os pais, se pá, velho. Ao invés de ficar hiper focado. Só que ele Resolver não pode crime. voltar pra casa, né? Porque ele é uma criança transformada. É bom que se diga, né? Ele não é ele mesmo, ele tá transformado em muito bom, criança. velho. Mas, E tipo aí, assim, pô, enfim. o pai dele ter a espada, sacanagem. Não, e o Kaito Kid, no fim das contas, é primo do Conan, né? Esse é o parada. E por isso que Sim. eles são tão parecidos. Que não é porque o autor só faz esse boneco, é porque eles são primos. E por incrível que pareça, né? Vamos ser honestos. É um autor com um design de personagem muito marcante, né? Específico, mas ele tem um range de personagens ali na obra que são Não, ele muito diferentes. consegue, assim, Ele consegue. Tem os meninos ali que, assim, eles são meio iguais a princípio, né, assim, eles Tem uma são vibe bem Osamu parecidos, Tezuka, inclusive, alguns que é personagens. o Hattori, né, o Reiji, que é o investigador parceiro. Sim. Ele... E aí tem o outro espadachim, que direto o Kaito fica se disfarçando, e tem o outro espadachim filho do cara que tá envolvido no crime, né? Então, assim, tem três jovenzinhos ali, mais ou menos parecidos, mas eles, numa coisinha do cabelo, numa mudancinha ali de um queixo 5 graus mais angular, já dá uma diferencinha, uma diferencinha assim. Uma diferencinha. Ixi, tá difícil. Mas aí vocês entenderam, né? Vamos meter uma diferença. Assim, ele consegue. Porque as meninas também, né? A gente tá falando dos meninos, mas porque elas não aparecem muito, elas ficam mais de coadjuvante, tipo assim, de observado. Elas são como os outros civis da história estão se comportando nesse momento, quando elas estão lá, Hakodate e tal. Tem, tipo assim, a face, né? Olho, nariz, boca bem igual, mas aí o ao redor
é mais singular, então ele consegue fazer esse character design legal e diferenciado, apesar de ser igual, né? E se torna estilo e não limitação, né? Parabéns, é onde o artista se consagra. E só falar de se consagrar também, tem uma coisa que eu fiquei muito feliz no final, assim, eu já tava achando bem legal eles colocarem as imagens reais ali, né? Antes da cena extra que revela a espada e o Black Kaito ali, que é o pai do Kaito, de roupa preta, mas que o encerramento era uma música que eu já conhecia, então a hora que ela tocou, eu fiquei muito feliz, porque era uma música da Kaito, né, que chama Soshi Soai, ou Amor Mútuo, né, tem essa tradução. E eu sou muito fã da Kaito, acompanho muito as músicas dela, da Kaito, ó, tô maluco, Kaito Então, Kid. eu já ia te perguntar, pera aí, o nome da banda é Kaito igual o Kaito Kid? Não, Kaito é o cara, viajei, é Aiko, a cantora. Aiko, mas tá ali. Gosto muito delas e assim, pô, eu vi esse lançamento porque apareceu no meu YouTube, no meu Spotify, sei lá, que me recomendou a novidade. E eu vi muito a música, e aí, só que eu não sabia que ela era do filme do Conan, né? Então foi mais um elemento aí. Que a hora que acabou, deu um abraço no meu coração, tipo assim, que legal, a música aí que eu já gosto. Então assim, teve essa coroação que falou comigo pessoalmente. Sensacional. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Ônibus Overdrive aqui sobre o nosso queridíssimo filme de Detetive Conan e o Pentagrama de $1 Milhão, né? Cara, que momento pro Brasil com anime, muitos animes vindo pro cinema. Eu sou um cara feliz quando isso acontece, de verdade, eu não canso de dizer isso. Eu quero sempre mais. Eu amo ir ao cinema, eu gosto de verdade. E aí, quando eu posso ir no cinema ver filme de anime, eu sou uma pessoa mais completa, PH. Então, é isso. E a gente espera, né, pra você ouvinte, que esse programa tenha servido a sua intenção, que é de a gente fazer um awareness um pouco geral, assim, falando desse filme, mas pra você conhecer Detetive Conan, né, se você não conhece, ou as conhece bem pouco, pô, tá aí disponível, sabe, algumas coisas pra você assistir, tanto na Netflix, lá na ordem maluca, mas também tem na Crunchyroll bem mais opções e mais episódios, e conheça essa obra que vale muito a pena, é um personagem que, nossa, precisava muito ser mais reconhecido no Brasil, sabe? Ter um pouco do seu lugar ao sol aqui, para além do que a gente já conhece de popular no nosso país. Mas comenta, né? Não esquece de comentar e falar se você conhece, se você gosta, se você incentiva, se você vai assistir, enfim, vamos continuar nosso papo. Inclusive também, né? Às vezes tem outras sugestões de grandes clássicos aí que às vezes a gente não, porventura, nunca nem passou, né, PH? E a gente pode, com certeza, engrenar aí. E quem sabe no futuro também não tenhamos um episódio sobre Detetive Conan, sobre a série. Aí a gente seleciona lá uma temporada, quem sabe, para conversar a respeito. Mas, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Meu jabá vai ser reforçar esse comentário aí sobre outras sugestões, né? Às vezes, se você já é um fã de Conan, pode dizer pontos altos aí pra gente, uma forma de consumir episódios malucos aí que faça sentido, né? Às vezes algum filme que vale a... Pô, a gente faz aí uma série de Ghibli que a gente já tá quase acabando, né? Quer dizer, vamos fazer uma série de 26 filmes do Conan. Eu acho que não vamos fazer, mas dá pra fazer. E estamos quase acabando, mas ainda tem uns 6 filmes pra ir, né? Não, estamos acabando, vai uns 3 anos aí, estamos acabando. 3 anos, não, 3 anos, caraca. Não, mete uns 2 por ano, não é um absurdo, né? Mas a gente faz mais, né? A gente faz 3, 4. A gente faz bem, Mas assim, independente é isso, conversa com a gente, pô, já conhece Conan, o que acha, outros filmes maneiros aí de Conan, outros arcos legais que vale a pena, personagens que a gente não apareceu, ou do próprio Kaito, né, que a gente conhece ainda menos. E conversa aí com a Sato Company, vai lá, assim, putz, Sato Company, fiquei sabendo do filme agora, mas não chegou na minha cidade, eu já saí do cinema.
como está o plano aí? Esse filme ele vai pro YouTube, ele vai para as plataformas de streaming, ele vai sair em mídia física, eu não sei, né? Pelo que a Sato Company faz, eu acredito que ele vá para os streamings, né? Eu Geralmente as coisas que eles licenciam aparecem nos streamings, os próprios Kamen Rider que eles têm no YouTube, aí, por exemplo, aparece no Prime Video, né? Então, assim, não duvido que isso vai acontecer. E fica também esse jabá aí, né? Cara, se a gente fala aqui às vezes de Kamen Rider, falamos recentemente que os Zests estávamos todos acompanhando e assistindo. Vai rolar episódio disso aí, viu? Acredito que um dos motivos é porque ele foi disponibilizado gratuitamente lá no YouTube da Sato Company, né? Inclusive dublado gratuitamente, para ser justo aqui, os 5 ou 6 primeiros episódios. Os 5 primeiros episódios. 5 primeiros, né? Depois tem que ser assinante do canal deles, mas assim, para ser bem sincero, o dia que eu vi, putz, precisa ser assinante, foi isso. Foi essa surpresa. Assim, vou precisar assinar. Ok, não foi um... não, porque... Cara, quando porque começou... Já me estendi até no jabá, né? Mas precisa ser louvável, porque tipo, hora que começou a passar legendado no YouTube, eu já fiquei assim, o que tá acontecendo? Tamo em 2090. Aí eu viajei no final de semana que estreou o dublado no YouTube. Eu não vi. Aí quando eu voltei, tinha lá 5 episódios dublados no meu YouTube. Eu falei, o que tá acontecendo? Nós estamos em 3090 agora. Porque avançou muito o futuro. Eu não achei que isso fosse acontecer. Tipo assim, é o óbvio, assim, pô, isso já devia acontecer, mano. Quando eu nasci, isso já acontecia. Com Changeman e Jasper na televisão, como não acontece hoje, sabe? Que bom que aí tem Kamen Rider dublado, tem Detetive Conan no cinema. E você vai lá, fala pra Sato Company, pô, gostei, fiquei sabendo pelo Animes Overdrive, faz aí os podcasts de Kamen Rider com eles. Eu tô Kamen Riderzadaço aqui, só esperando Sato Company. Eu tô assistindo 2 Kamen Rider ao mesmo tempo, inclusive, eu tô assistindo, acabei o Kuga. Eu tô vendo o Build e tô assistindo os Zets. Eu acabei o Kuga, foda o Kuga, tá? Que é de 2000, que é o primeiro da Revival ali, aí eu tô assistindo os Zets. E o Zero One eu peguei pra continuar. Voltou pro Zero One. Que eu já assistia, que eu também acho bem foda. E é isso. Tragam Sentai também, pelo amor de Deus, Sato. É isso que eu quero. Não sei qual é o problema de direitos aí, qual é a dificuldade, mas faz essa pra nós. Faz essa pra nós. Mas é isso, gente. Também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @Overdrive Animes, no Twitter, Facebook, Instagram, e também lá no nosso canal do YouTube, no nosso TikTok e tudo mais, em @AnimesOverdrive. Como eu sempre digo, pra você ficar ligado em todas as nossas novidades, obviamente, conversar pessoalmente com essas pessoas maravilhosas que você está vendo. Nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial no Instagram. E é isso. Vamos conversar? Vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.